O que esperar das commodities em 2025? Depois de um 2024 fraco para os materiais básicos, eles começaram muito bem este ano. Além disso, será que aqui no Brasil, quanto pior, melhor? Nos Estados Unidos, a preocupação voltou a ser a aceleração da economia, enquanto que aqui no Brasil, sinais iniciais de uma desaceleração podem acabar sendo bons para os mercados. No Comprovende de hoje, nós falaremos sobre café, petróleo e dólar. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com João Piccioni, CIO ou Head da Empíricos Gestão. Os dois. Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, animado, apesar de que ontem... Bom, na verdade a gente teve um dia fantástico nos mercados, tanto locais quanto globais, mas meio com um cheiro de que as coisas ainda não estão no seu lugar. Precisa ajustar o rumo um pouco, na sua opinião. Precisa ajustar o rumo. Eu acho que a gente tá quase ajustando. Vamos falar mais sobre isso. Hoje nós contamos com a presença super especial do Jean Miranda, que é analista de commodities do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo, Jean. Larissa, João, obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É um privilégio poder falar com vocês aqui. O privilégio é nosso, que seja a primeira de muitas vezes. Bom, vou falar aqui um pouco de commodities. É um assunto que a gente aborda pouco, né, de forma pura aqui no podcast. Então, queria aproveitar bastante a presença do Jean nesse sentido. A começar pelo petróleo, né, que começou o ano muito bem, uma alta aí de quase 10% em dólar. Já voltou o barril de petróleo para $80 e foi muito ajudado pelas sanções que o governo Biden promoveu ao petróleo russo, né? Agora, minha pergunta para você, Jean, é se você acha que tem fundamento para o petróleo continuar subindo e, diferentemente de 2024, ter um bom ano, um ano de alta aí. Boa. Lari, o petróleo, ele, dando alguns passos para trás aqui, ele vem de uma narrativa dominante mais bearish, né, no final de 2024. Então, né, ali de setembro para frente, o mercado foi chegando num consenso de que você não teria a demanda esperada para a China, em especial para a China, né, que é o grande demandante aí de petróleo. E aí a gente começou a passar de uma história de déficit no mercado global para superávit no mercado global. Tá? Então a gente fecha 24 dentro dessa narrativa dominante. A gente entra em 25, justamente o que você comentou, com as sanções como, né, assunto principal. E aí essas sanções... No primeiro momento, 19 de dezembro, né, um recrudescimento das sanções contra o Irã, né, então sempre vindo do governo Biden, ainda não é Trump agindo aí, né, e agora, no dia 10 de janeiro, sanções contra a Rússia. Né. No caso especial aqui de Rússia, a gente está falando de uma retirada, no pior cenário, de mais ou menos 2 milhões de barris dia. Isso aqui é consequente, isso aqui é material para esse mercado. Tá? Então, isso ajuda a criar um momento positivo de preços, né? Isso aí combina, né, esse fato se combina com outros elementos, por exemplo, uma grande frente fria no hemisfério norte, né, que está demandando aí mais produtos derivados de petróleo, próprio petróleo, né, para você refinar, e aí acaba, né, aumentando o que chama de HDD, que são, enfim, necessidade de aquecimento diário, tá? E aí isso acabou dando um suporte para preço agora nesse começo de ano. Porém, se a gente olha para o final do ano, a perspectiva continua sendo de um superávit global. Tá? Então, quando a gente pega os 3 grandes forecasters aí, que é OPEP, né, IEA, Agência Internacional de Energia, e o Departamento de Energia americano, tirando o OPEP, os outros 2 eles continuam bearish, tá? Continuam vendo superávit no mercado. E seria um excesso de oferta, né? Um excesso de oferta, né? Então, comentando aqui o caso da Agência Internacional de Petróleo, de Energia, me desculpe, ela previa 900 barris de superávit, mais ou menos, 950, agora caiu para 725, então introduzindo essa variável de sanções, ainda assim é um superávit de quase 1 milhão, se a gente for arredondar, né? 1 milhão de barris dia. A EIA, que é a Agência Americana de Energia, ela prevê também um superávit. Então, está contando aí com um incremento de supply de Brasil, Guiana, Canadá, né? Esses países, Estados Unidos, não necessariamente do shale, né? Então, que a gente pega Permian Basin, enfim, que são
né, que é o grande campo de shale nos Estados Unidos, a gente já vê que está saturado. É difícil você adicionar um barril marginal ali. Só que existe toda uma história de desregulamentação ambiental que vai permitir novos drillings, né, novas perfurações em offshore. Então esse é o grande potencial de supply dos Estados Unidos. E aí a IEA está pegando esse cenário, combinando com a oferta ligeiramente, com a demanda ligeiramente maior em relação àquele cenário bem bearish do final de 24, então ligeiramente maior essa demanda, e no cálculo deles ainda você tem um superávit. E os preços médios para a EIA é de 73 a 74 para 25 e 26. Então ainda é um cenário bem pesado. O único forecaster que tem uma visão um pouco mais construtiva para preço é o PEP, né? E aí tem questões políticas, etc. Precisa. Né? Precisa, exato. Tem a questão fiscal dos países árabes, né? Que dependem muito da receita do petróleo. Né? A Arábia Saudita tem o plano 2030, né? De, enfim, diversificar toda a pauta ali de receitas, né? Não depender tanto de petróleo, mas isso passa, né, por oferir lucros no petróleo. Então, sim, eles dependem disso. E aí, o PEP também acaba sendo um fator aqui limitante de preço, porque a capacidade ociosa está muito acima da média dos últimos 20 anos. Então, você tem esses cortes que o PEP fez, eles fazem falta, porque o PEP basicamente está perdendo market share, né? E ela está preocupada, ela está nessa necessidade de voltar esses barris e reconquistar a market share, né? Agora abre-se um cenário positivo para essa reintrodução de barris. Porque o petróleo voltou, né, o Brent voltou a bater os $80. E 2, você tem essa possibilidade de disrupção de oferta, né, devido às sanções. Então, se tem disrupção de oferta, a OPEP entra, dá um step-in e consegue retomar a market share. É o melhor cenário para eles devolverem esses barris. Então, assim, acaba que esse fator de capacidade ociosa, ele limita essas altas de preço, né? O mercado não trabalha mais com petróleo a $90, como chegou a bater no ano passado, né? Então, você ainda tem esse cenário um pouco mais folgado, uma perspectiva mais bearish de preço mesmo. Opiniões, Jones? Não, concordo plenamente aí com o Jean. Eu vou ter que falar se eu vendo depois, né? Verdade. Mas essa dinâmica do óleo, ela tá ruim, né? Ela tá ruim. Entramos aí, talvez, naquele momento que... Bom, primeiro, a transição também, ela vai se aproximando, né? Com a questão dos veículos elétricos. Eu lembro que lá em 2020 teve um estudo do Bloomberg que foi muito legal, que era bem interativo. E ele batia muito nessa... Bom, aquele foi o momento em que o petróleo ia acabar, né? Especialmente depois dos preços negativos. E parece que, na verdade, aquelas projeções, elas estão meio que parando de pé, né? Talvez um pouco mais rápido do que eles estavam prevendo. Mas essa transição vai estar em vias de acontecer. O que a gente pode... Na verdade, eu acho que também que o mercado está um pouco entusiasmado é que quando eles olham muito para os indicadores americanos, principalmente os qualitativos, você percebe, os indicadores antecedentes, aí percebe uma questão da aceleração da economia que... Vamos ver como que o secretário do governo americano vai lidar com isso, né? Então, assim, as empresas estão, vamos dizer, entusiasmadas com a entrada do Trump na cadeira. As empresas, eu não estou falando de empresas de petróleo, estou falando da economia de forma geral, está bastante entusiasmada. Então, tem um pouco dessa tentativa de antecipar vamos dizer, essa possível arrancada do PIB americano nesse curto espaço de tempo aqui. Então, um pouco desse sentimento, né? E aí saiu dado de petróleo essa semana também, mostrando que teve redução dos estoques, enfim. Teve uma disrupção lá, né, por conta da gasolina, mas tem essa questão... Mais estrutural ali, tentando ser capturada também para os investidores de curto prazo, né? Quem está tentando buscar alguma coisa diferente. Então... É interessante, João, porque a gente comentou aqui a visão de petróleo no cenário mais global, mas de fato, quando você olha para Estados Unidos, né, abstraindo aqui o fato de que existe um supply para vir, né, um aumento de oferta, essa pujança da economia, da atividade, tem de fato levado à redução dos estoques comerciais. Né? Tem um que a gente monitora muito, que é um mais importante, chama Cushing. Cushing, aí a gente vê semanalmente retiradas de... Né,
de milhões de barris. Isso acaba dando algum suporte, porque Sim. o WTI, ele é um grade norte-americano que entra dentro de um complexo que chama de BF-OET, que é aquilo que vai precificar o Brent, né? Se você está retirando petróleo dos estoques comerciais norte-americanos, você reduz um pouco a válvula de escape via exportações. Então, você deixa o WTI dentro dos Estados Unidos, né? Sim. E aí, o mercado lá fora precisa buscar outros grades, e aí o complexo todo acaba valorizando. Então, a questão enfim, dessa atividade pujante norte-americana, ela tem sido um dos fatores bullish para o petróleo. Né? Exato, ajuda nesse momento positivo. Sim. É um bom ponto. Muito bem. As commodities agrícolas também começaram o ano bem, né? Soja, milho. O que explica esse movimento, na sua opinião, Jean? E o que esperar para 2025 para as agrícolas, que tiveram um 2024 ruim, né? Boa. Lari, um pouco de contexto aqui para soja e para milho. Atualmente, a gente está na safra 24, 25, né? Nos Estados Unidos, essa safra 24, 25, ela começou em maio. Então, maio começou o plantio de soja e de milho. Colheita começou em setembro, tá? E aí, Brasil, essa mesma safra, ela começa a ser plantada em setembro de 24 e vai ser colhida a partir de fevereiro agora desse ano, só para a gente se localizar aqui. 24 e 25 dos Estados Unidos foi muito positivo em termos de clima, né? Tinha toda a expectativa de formação de laninha. Está se formando laninha, mas está sendo muito mais branda do que se esperava. Isso é muito positivo para quem planta, né? Positivo em termos de o yield é melhor, né? O rendimento das lavouras é melhor, você tem mais volume de produto. E aí a gente teve uma safra excepcional nos Estados Unidos, soja e milho, né? Choveu quando tinha que chover, junho e julho, né? Você teve grandes volumes de chuva no centro dos Estados Unidos, Corn Belt, etc. Acontece que você foi indo para o final da fase de desenvolvimento das plantas e você pegou um período de estiagem e calor, tá? Isso não tira, invalida a história de uma boa safra nos Estados Unidos, mas ela não é tão forte quanto estava se estimando, né, pelo potencial, etc., ali no meio do ano passado. E aí saiu um relatório na sexta-feira, dia 10, chamado WOSD, que é o Balanço Global de Grãos, né? Quem fabrica e quem divulga esse relatório é o Departamento Agro norte-americano, com um corte de 3 milhões de toneladas na produção americana de soja e 7 milhões de toneladas na produção de milho. Isso é muito consequente, isso é muito grande. No milho já faz um certo tempo que o mercado trabalha aí com estoque um pouco mais apertado, tá? Em especial devido à demanda. Então a oferta está lá, ela existe, mas existe uma demanda por fabricação de etanol de milho muito forte, vindo de Brasil, vindo dos Estados Unidos, né? Mas no soja foi uma surpresa. Então o mercado não trabalhava com esse corte de produção e isso acabou dando um boost nos preços, né? Entrando um pouco mais profundamente aqui no soja, a gente tem o chamado complexo soja, que é o grão, o óleo de soja e o farelo de soja, né? Quando a gente olha para o óleo de soja, esse repique do petróleo, ele ajudou a dar suporte para o óleo de soja. Porque o óleo de soja é o insumo para eu fazer biodiesel, né? Bem substituto do petróleo. Então, se o petróleo está subindo, gasolina está subindo, diesel está subindo, eu tenho uma certa migração de demanda para biodiesel. E aí isso ajudou a formar preço no óleo de soja. Além disso, lá em 2022, a administração Biden lançou esse programa que é transformacional, chamado IRA, né? Inflation Reduction Act. Dentro dele existe um dispositivo chamado 45Z, que vai dispor sobre créditos de carbono e quais os insumos e biomassa que são elegíveis para crédito de carbono. Tá? Ficou claro que óleo de soja é um deles e que, mais especial ainda, óleo de cozinha não é um deles. Então, óleo de cozinha, em 24, foi um dos produtos que mais entrou da China nos Estados Unidos. Então, o chinês exportando óleo de cozinha para os Estados Unidos lá na Califórnia, pega esse óleo de cozinha e fabrica o biodiesel. E tem uma performance energética fantástica, polui pouco, né? E o produtor americano super preocupado, falando, cara, você tá dando crédito de carbono, para um produto vindo da China. Tipo, eu tô produzindo soja aqui, não tô recebendo tanto quanto. O Biden tirou, então, o óleo de cozinha desse 45Z. Ele passou a valer no dia 31 de dezembro de 24. E aí, a gente começou 25 com alta de 10% no óleo de soja lá em Chicago. Então, são esse conjunto de fatores que, né, deu suporte no óleo, acabou dando suporte no grão de soja. Então, tentando passar, assim, muito rapidamente, esses são os fatores que deram suporte de preço. Perspectivas lá para frente.
a gente tem a perspectiva principal, né, cenário base, que a gente tem uma super safra aqui na América do Sul. Então, fevereiro começa a pegar tração, nossa colheita de soja, deve vir aí uma super safra de soja. A Argentina está passando por um período ali de estiagem e calor, né, assim como o Rio Grande do Sul. Isso tem preocupado o mercado, é um dos elementos também aqui de momento positivo para a soja, no curto prazo, né? Mas no dia de hoje já cai quase 2% a soja em Chicago, porque modelos de 5 a 10 dias mostrando que tem chuva lá na Argentina. Né? Então é bastante. Mercado de grãos é muito volátil, né, por conta de clima. Só que é isso, essa perspectiva, esse cenário base é de uma super safra na América do Sul e formação de estoques, né, de excedente aí pro caso da soja. Milho é um pouco diferente. Milho já está nessa situação de estoques um pouco mais apertados. Né? Você tem estoques grandes, a gente está falando de 300 milhões de toneladas que sobram todo ano, né? Mas se você pega no ano fechado, produção menos demanda é deficitário para o milho. Então eu tenho estoque grande no mundo, porque na China tem 200 milhões de toneladas de estoque. Sim. O mundo tem 300, contando com a China. Só que ano contra ano você está sempre consumindo um pouco mais do que se produz, por conta do etanol de milho. Tá? Esse é um pouco o cenário. Incógnitas para o milho são a área de safrinha, que a gente só vai saber em fevereiro para frente, e a área de milho nos Estados Unidos, a partir de março, a gente vai ter uma ideia um pouco mais concreta disso. Eu tava lendo uma tese de um cara lá de fora até, que falava sobre a Argentina, e ele explorava um pouco essa questão da produção de soja, que lá teria, vamos dizer, uma vasta terra ainda para se produzir, e aí tá todo mundo na torcida para o que o Milei vai fazer. Que você pode falar pra gente dessa questão da Argentina? Tá, João, a Argentina, ela passou, né, tirando essa safra passada, né, 23, 24, as duas anteriores, ela teve quebra da ordem de 50% para soja e para milho, por conta de efeitos de laninha. Né, efeitos de laninha. Então, laninha foi terrível, muito seco, muito quente, você teve quebra aí generosa. 23, 24, né, começa a se desfazer efeitos de laninha e você teve uma safra cheia. Né? Isso ajudou a desafogar o mercado global. Agora, o que é importante reter é que a Argentina é um dos maiores exportadores de óleo e de farelo de soja do mundo. Milho não tem uma produção lá de uns 50 milhões de toneladas, né? Mas não é o player mais importante, mas dentro do complexo soja, a Argentina é muito importante. E existia, antes do Milei chegar, existia uma certa restrição do produtor argentino em fazer exportações, porque ele não conseguia converter e manter o dólar. Né? O economics da coisa não era positivo para o produtor argentino. E com o Milei a coisa tem melhorado muito. Né? Então volta essa perspectiva de, poxa, eu tenho um clima um pouco mais favorável e eu tenho um cenário regulatório e macro, né, no país que beneficia o cara que quer exportar. Então tudo isso ajuda você a investir, a abrir área, a colocar mais dinheiro em capital, né, em maquinário, etc. E aí você tem uma Argentina fornecendo bastante produto para o mercado, né? Então isso tem sido positivo, assim, o Milei tem sido muito positivo por lá. Legal. Boa. E aí, quer dizer, só pra gente botar na conta e, assim, ter na cabeça, tem uma chance, então, da gente ter em alguma safra, em algum ano, com 3 países produzindo, vamos dizer, fortes volumes de soja, em especial, né? E esses preços, hein? Exato, assim, João. Pensando num horizonte um pouquinho mais longo de tempo, que, de repente, a Argentina entra nesse circuito de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, talvez. Não sei se é a palavra certa. Esse é um ponto bom. Eu gosto de pensar ele olhando para a balança comercial brasileira, né? Por exemplo, a gente tem toda essa questão de câmbio. Será que a balança comercial vai ajudar? Não vai? Assim, desde 2022, a gente engatou um movimento de correção de preço. Eu tenho chamado de normalização de preço, então uma queda vertiginosa aí de soja e de milho. De modo que hoje você está muito próximo do break-even, né, do ponto de equilíbrio do produtor. Então, assim, será que existe espaço para quedas muito mais fortes nesses mercados? Né? Acho que o mundo todo concorda que você tem um balanço folgado para a soja. Você tem 3 grandes, como você falou, 3 grandes países produzindo muito, safras cheias. Né? Mas será que tem espaço para cair muito mais do que o que já caiu? Né? Hoje a soja está um pouco acima de $10 por bushel lá em Chicago. Tá? Foi esse repique aí, porque estava abaixo de 10, estava 9 alguma coisa.
o mercado trabalha com soja chegando a $9, tá? Uhum. Mas mesmo assim não é aquela senhora queda de $14 para 10. É um marginal, né, uma queda marginal, não é tão intensa. Olhando para o Brasil e balança comercial, o que eu acho que tem de positivo, e até eventualmente engatando com o assunto aqui de conflito comercial Estados Unidos e China. Se houver um recrudescimento do conflito comercial, né, então Trump bate e a China devolve dizendo que não vai comprar grãos dos Estados Unidos, quem capitaliza em cima disso é o Brasil. Então aquela soja que os Estados Unidos embarcaria para a China acaba sendo originada no Brasil. Então, assim, você tem uma queda marginal de preço, mas você tem um aumento no volume de, né, exportado. E a sua receita é melhor, tende a ser melhor. Né? Então, essa tende a ser o nosso cenário base. Pode ser o inverso disso. Né? O conflito comercial começou em 2018, em 2020 teve aquele acordo de fase 1. Sim. E o acordo de fase 1, a prerrogativa dele era de que a China compraria muitos grãos dos Estados Unidos, soja e milho. E aconteceu. Então você teve um aumento, assim, vertiginoso nas exportações de US para a China em grãos. Pode ser que aconteça, né? Todo mundo trabalha com o cenário de acirramento da relação, mas pode ser que os Estados Unidos se aproxime mais da China, tudo pode acontecer, né? De qualquer forma, a China tem esse poder de barganha muito forte. E aí o cenário seria inverso. Então seria bom para preços. Então Chicago vai para cima porque os Estados Unidos está exportando mais. O Brasil é beneficiado por preço, acaba perdendo um pouco de volume. Tá bom. Né? Mas você vai ter uma indústria doméstica aqui consumindo. Sempre tem. Né? Por falar em comércio internacional e China, a gente tem a posse de Donald Trump aí dia 20, né? Daqui exatamente 4 dias. E esperam-se mudanças aí, talvez profundas, no comércio entre Estados Unidos e China. Jean, na sua opinião, como que o Brasil deve ser afetado por isso? Cenário base. Boa. Lari, o cenário base é esse, né? Também dando um pouco de contexto. Em 2018, pré-conflito comercial, você tem aquela, né, chama Most Favored Nation, é um expediente de comércio internacional, que significa a taxa que um país vai cobrar de importação, por exemplo, para todos os parceiros comerciais, né, de modo a criar uma isonomia. Quer dizer, eu não posso cobrar de você 3% de importação, de você 5%. Eu estou te favorecendo. Então eu vou pegar a sua taxa e replicar para todo mundo. No caso da soja, para entrar na China, você pagava a importação 3%. Most Favored Nation, 3% para a soja. Aí você tem uma primeira rodada de sanções. Começa o conflito comercial. Primeira rodada de retaliação da China é aplicar mais 25% em cima dos Estados Unidos. Então a China deixa de respeitar o princípio de isonomia e fala, olha, dos Estados Unidos eu vou cobrar 25%. É minha soberania, faço o que eu quero. Então você tem lá 25 pontos percentuais. a mais, acima dos 3%. Ou seja, 28. Base. 28. Entendi. Segunda rodada, aplica mais 5%. Aí vai para 33%. Né? E aí teve uma redução de 2,5%, aí tem um pouco de especificidade aqui na história, um certo vai e vem. Né? Em 2020, né, por ocasião do acordo de fase 1, a China ela aplica um waiver de todas as taxas retaliatórias. Ela fala assim, bom, Estados Unidos, você volta a pagar os 3%, eu vou ignorar, né, todos os 25 mais 5 pontos lá que eu adicionei, e a gente tenta resolver a nossa situação. Né? Cenário 1, né, primeiro cenário aqui para conflito comercial, seria a China retirar esse waiver. Então, né, hoje os Estados Unidos entra pagando 3%, volta lá para os 30 e pouco por cento. Segundo cenário, aplicar 60% em cima dos produtos agro norte-americanos. É o pior cenário. Nos dois cenários, o Brasil acaba recebendo esses volumes que, né, inicialmente seriam dos Estados Unidos. Então é positivo para a gente por volumes. Entendi. Né? Esse é o cenário base. Né, os produtores americanos, no final do ano passado, eles encomendaram um estudo técnico sobre isso, a gente tem os dados disso. A gente está falando de ganhos da ordem de 4 a 5 milhões de toneladas ano. Então, o Brasil capturando 4 a 5 milhões de toneladas ano aí de grãos dos Estados Unidos. Né? Esse cenário ele implica em quedas em Chicago, da ordem de 1 a 1,25 dólares por bushel, e um aumento dos preços no Brasil. Né? Porque é bom a gente ter em mente também que existe um complexo de preços. Chicago é referência.
Só que o que está sendo negociado no porto brasileiro, em Paranaguá, em Santos, é Chicago mais dólar, mais o tal do basis. E dentro do basis tem um monte de coisa, tem logística, tem oferta e demanda pelo produto nacional, né? Então, esse seria o cenário, né? Brasil captura volumes, cai Chicago, sobe o preço no porto. Entendi. E o cenário alternativo é esse, é de, poxa, o Trump tira um coelho da cartola, se aproxima da China, né? E aí eles entram num acordo de escoamento de grãos, assim como aconteceu em 21 e 22, e aí Chicago vai para cima, Estados Unidos tem uma performance fenomenal a nível de exportações, Brasil vai a reboque por preço, né? Só que vai ter que lidar com um certo excedente que vai gerar aqui, né? O que se esperaria exportar, bom, a gente vai ter que mandar para a indústria aqui de esmagamento, fazer alguma coisa com isso. Nesse segundo cenário, o preço das commodities subiria, é isso? Subiria, de grãos subiria. De grãos, Exato, desculpa. exato. Entendi. É. Legal. E aí seria melhor para as empresas, né? Assim, dado, para um produtor individual, a capacidade dele é dada, né? Assim, digamos. Sim. Então... Exato. E aí, Lari, isso aqui é o fundamento dessas commodities, mas existem algumas questões de fluxo. A gente monitora muito o posicionamento dos fundos especulativos em Chicago. Então, você tem muito hedge fund, fundo de previdência que entra nesses mercados para gerar alfa, né? É gente que conhece do mercado, é gente que, trabalhou numa trade, numa Dreyfus da vida, numa Cargill da vida, é gente que em algum momento foi um profissional de trading e tá operando paper, que a gente fala, né? Operando os futuros em Chicago. Ano passado, a gente bateu um recorde de posição vendida no milho. Foram mais de 350 mil contratos vendidos no milho. Zeraram tudo e hoje eles estão comprados em 300 mil contratos. Tá? Aí você fala, poxa, mas eu tenho 300 milhões de toneladas de estoques, o Brasil deve produzir bem, Estados Unidos talvez aumente a área agora em 25, né? Por que esses fundos estão tão comprados? E aqui é uma questão de fluxo ligada à macroeconomia, né? Existe a perspectiva de Trump ser mais inflacionista, né? E via de regra, né, esses mercados, hedge funds, etc., eles costumam casar, né, movimentos de aumento de inflação com um posicionamento em commodities. E aí os caras simplesmente escolheram a commodity que estava mais amassada, vamos falar assim, entre aspas, que era o milho. O milho está muito baixo, estava muito barato. E entraram um pouco nisso também em função dessa perspectiva de maior inflação. Perfeito. Bom, que aula, hein? Sobre commodities. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de macroeconomia, só para não perder o hábito, né, Jones? Vamos. Você lembra quando em 2022, 2023, os Estados Unidos estavam naquele processo de higher for longer, né? Subiu os juros e manter eles altos por muito tempo, e cada bateria de dados que saía, o mercado torcia para eles serem dados fracos, né? Porque significava que o Fed poderia abaixar juros. Ou parar de subir, né? Exatamente. Então era a vibe do quanto pior, melhor, né, para os mercados. E eu acho que hoje a gente está vivendo uma coisa parecida no Brasil. Nos Estados Unidos, uma bateria de dados mostrou uma economia americana ainda forte, né? Mercado de trabalho ainda muito apertado, desemprego caindo, inflação acelerando. Inclusive, alguns bancos começaram a falar da possibilidade do Banco Central americano subir os juros esse ano. Eu estou muito curiosa para ouvir sua opinião sobre isso. Lari, bom, cenário base, ele, para mim, apesar desses últimos dias terem sido nessa direção, para mim o cenário base não mudou. A gente enxerga ainda pelo menos 2 quedas de 25 pontos até o final do ano para a economia lá na política monetária americana. Mas eu confesso que esses últimos dias eles trouxeram essa preocupação, principalmente sobre essa questão da inflação, de como que a inflação vai vir na economia americana. O entusiasmo dos americanos com a eleição do Trump está grande. Como eu tinha falado aqui, se você pegar os indicadores antecedentes que foram divulgados recentemente, das pequenas empresas, empreendedores, o NFIB, assim, foi um número muito alto, é um número recorde, a gente não via há um bom tempo. E ele vem de um segundo mês de alta, né? Tava todo mundo esperando assim, não, novembro foi um ponto fora da curva porque foi o mês da eleição do Trump. Mas dezembro, aquilo se mostrou assim muito forte, com todos os empreendedores esperando aumento de salário,
esperando aumento de preços, aumento de lucratividade. Então, tem um contágio importante na sociedade americana de que as coisas vão começar a dar certo. E isso, obviamente, começa a reverberar em preços, expectativas, né? Então, a inflação começou a apontar para cima. Se a gente pegar, a inflação fez mínima ali em outubro, eu acho. Foi outubro ou setembro, enfim, que ela fez mínima e dali para frente ela começou um ticking up. E esse último número que saiu tem um ticking up também, né? Apesar de ter vindo melhor do que as expectativas, ele mostra que a gente tá nesse processo de aceleração inflacionária, de retomada da inflação, tomara que pare em algum momento. Mas a minha contrapartida é justamente o time do Trump. Né? Até hoje, estava falando lá o Scott Bessent, né, o novo secretário do Tesouro, e nas suas próprias palavras, ele já tem um pouco dessa atenção de como que o governo precisa atuar. O Trump precisa desacelerar a economia. Se a gente olhar os gastos do governo no último ano e olhar os dados de dezembro, inclusive, né, que o Biden acelerou no último ali a torneira, abriu toda a torneira do dinheiro, o Trump sabe que se ele quiser fazer os movimentos que ele pretende, né, então, assim, por exemplo, poxa, eu quero abaixar a corporate tax, eu quero gerar desregulação, ele precisa controlar esse juro de longo prazo. Não dá para esse 10 anos caminhar para esse 5,5, como tem muita gente já falando, né? Então ele precisa desacelerar o manete da política fiscal. O Scott Bessent, bom, é um cara de mercado, um cara que é extremamente hábil, entende de economia, muito provavelmente ele vai puxar o freio aqui. Por um lado vai ser ruim, porque vai gerar esse impacto nessa turma que está extremamente otimista, né, nesses pequenos empreendedores que estão achando que agora, o negócio vai para frente e tal, mas você vai desacelerar a economia, mas por outro, você abre os canais aqui para as coisas funcionarem. Então eu tô com a cabeça que talvez a gente veja esse juro de 10 anos acima dos 5, né, não sei, o Bessent falou hoje, aí já deu aquela, mas pode ser que não precise chegar lá, né, aquela história da expectativa, mas pode ser sim que esse juro vá para cima de 5 e o Trump já vendo isso, ele já tá reduzindo esse manete de gastos e joga isso para baixo. Por isso que o meu cenário base não mudou para o final do ano. Perfeito. Segura a economia. Mas, assim, no curto prazo, é o que eu tô falando, o que eu falei ali no começo, assim, parece que as coisas estão um pouco fora do lugar ainda. Mas a gente vai ver segunda-feira, né? O que vem de ordem executiva, né? Inclusive vetando as contra-ordens do Biden, né? Que o Biden mandou parar de explorar óleo, o Biden fez um monte de coisa aqui, vetou mais um monte de venda de chip lá para a China. Enfim, vamos ver o que o Trump vai trazer e para delinear esse começo de governo. Acho que vamos ver. Esse chute de curto prazo me preocupa um pouco, mas assim, de novo, me parece mais um movimento de curto prazo dentro de um movimento bom. Estrutural. De desaceleração. Eu confesso que, assim, eu tenho dúvidas, eu concordo com você sobre o curto prazo. Eu acho super razoável que o Fed tenha cautela nesse momento, que a atividade está forte, desemprego caindo, e inflação acelerando na ponta. Ainda mais com o pacotaço do Trump, né? Na segunda-feira, como você falou. Apesar de não surtir efeitos em um mês, né? Vai demorar alguns trimestres. Sim. Eu acho que é super razoável esperar uma pausa, pelo menos por hora, assim. Pelo menos uma boa volatilidade, né? Isso vai ter, com certeza. Sempre tem, Sempre né? tem. E aqui no Brasil, a gente tá na outra ponta, né? Foi impressionante, assim, os dados de novembro da indústria, do comércio e de serviços, a gente estava conversando aqui, vieram todos com contração, revertendo a alta de outubro. E, do outro lado, a inflação continua alta, acima da expectativa e acelerando, né? Eu acho que, num primeiro momento, esses dados apesar da inflação alta ser ruim, os dados de enfraquecimento da economia, eles puderam trazer um pouquinho de esperança de que, olha, a política monetária está funcionando, né? As altas dos juros estão funcionando, a economia está enfraquecendo e, inclusive, com a chance de antecipar um pouco do gatilho para a alta dos ativos de risco, né? Assim,
ou antecipar um corte uma- de Selic, poder ver, né? Porque hoje a gente não Uma consegue nem enxergar. recuperaçãozinha, pelo menos, né? É uma recuperaçãozinha dos ativos de risco, né? Ou mudanças políticas, enfim. Como você está lendo este momento da economia brasileira? Cara, eu vou ser bem honesto. Assim, não mudou nada. Eu acho que, assim, o governo é muito legal, porque olhando lá para os Estados Unidos, entendendo um pouco essa dinâmica atual, assim, e eu escutando o Scott Bessent falar, assim, eles entenderam que eles precisam desacelerar a economia. Então ele vai precisar puxar esse manete e segurar o freio. Aqui não. Aqui eles não entenderam que eles precisam segurar a economia, eles querem crescer a qualquer custo. Então, se o Palocci fosse o nosso ministro da Fazenda hoje, ele ia falar, estamos de novo, cursamos um voo de galinha. Uhum. Foi um voo de galinha no Brasil ano passado, né? Até no Onde Investir, que você participou do seu dinheiro, Uhum. né? O Werner, ele vira e fala assim em algum momento, o Brasil cresceu 3,5% o ano passado, né? E, de fato, parece um bom crescimento econômico. Mas ele tem qualidade? Ele não tem qualidade. É o voo de galinha do Palocci. Você colocou o manete a todo vapor e gastando todo o dinheiro que você podia, colocando medidas fiscais e empréstimo do BNDES para um monte de empresa que não precisa, e já tá rolando bastante, né? A gente vê, eu tava brincando com o pessoal lá na Asset, eu falei assim, o teu termômetro é você ficar olhando a CNN e ficar olhando quantos anúncios vêm do BNDES emprestando milhões e milhões para empresas grandes que não precisam de empréstimo. Dá uma olhada. E você vai ver um atrás do outro. Pum, 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 pum. E a gente sabe que isso daí é gerador de inflação. A gente já viu isso acontecer no passado. Tá se repetindo, né? Então, eu confesso que eu continuo ainda com essa visão de que, para mim, a economia brasileira... Assim, primeiro, a gente teve um voo de galinha sem qualidade, né? A gente perdeu o agro ano passado, o agro sofreu muito ano passado, e acho que o agro era importante, pelo menos para segurar a balança comercial, então a gente perdeu um pouco desse câmbio. Voo de galinha sem qualidade, e um governo que vira o ano e fala assim, não, mas a gente vai gastar mais alguns bilhões de reais aqui com o programa Pé de Meia para os professores. De novo, para que eu vou acelerar ainda mais isso? Não dá. A gente está no momento que o governo precisaria segurar o fiscal para justamente o nosso monetário começar a falar, ufa, tá me dando um alívio aqui, cara. Posso soltar o monetário de novo e salvando as empresas devagarzinho e depois a gente vai calibrando isso. Mas não parece que é a cara do que o governo vai fazer. Então eu confesso que eu tô sempre preocupado, né? Eu não sei se a gente está chegando em um ponto, acho que é cedo para falar, né? Um mês de dados fracos em termos de atividade é cedo para falar, mas talvez, assim, não adianta mais estimular com o fiscal. É isso. Nem voo de galinha vai ter, vai ter exatamente. Sei lá. E isso pode ser bom, né? Para o investidor neste momento, assim. É dramático que pode ser bom para o investidor. Porque assim, o mercado financeiro ele antecipa, né? Claro que quando você chega numa estagnação econômica, é muito ruim para a população, é muito sofrido, né? Para a economia real, ali, a realidade empresarial é pesada, mas o mercado já começa a falar, não, opa, as coisas vão ter que mudar, né? E isso que começa a ser precificado e eu comecei a ver uma esperança de a gente chegar nesse momento antes do que eu esperava. Vamos ver os próximos dados. Bom, assim, uma das coisas que merece atenção e que a gente já viu acontecer no passado e que pode se repetir é porque essa deterioração econômica no Brasil, como o Brasil não tem uma moeda muito, né, boa, essa deterioração no Brasil faz com que a gente perca o dólar. A gente entra num processo de estagflação muito rápido. Uhum. E estagflação, assim, a gente vai perder o real, a gente vai perder a curva de juros, e aí é uma história que é horrorosa. Não, é muito melhor se a gente não precisasse passar por isso, né? Concordo plenamente. É muito ruim. Eu tenho muito medo desse caminho se acelerar, né? Na verdade, na margem, a gente já está em estagflação, né? Se olhar para os dados nus e crus, né? Exatamente. De novembro e dezembro,
a gente já está caminhando para essa estagflação. Então, opa, liga bastante sinal de alerta, né? E até é engraçado, porque um dia como ontem, né, que os mercados brasileiros se animaram, subiram uma barbaridade, por exemplo, assim, puxa, baita short squeeze gigantesco, e você fica naquela dúvida, será que? Mas, enfim, acho que é um pouco assim, ainda acho que a cautela é importante. Concordo. Acho que os próximos 2 meses de dados, assim, eles vão ser bem importantes, né? Pra gente entender melhor onde a gente está. E é aquela coisa, né? A gente sempre consegue definir melhor olhando para trás. Mas acho que um sinal aí de alerta foi ligado. Isso aí. Bora pro nosso compra ou vende? Bora. Hoje é temático, hein? Temático. Bom, começando pelo Jean. Assumindo que você não tem na sua carteira, você compra ou vende café. Não para tomar, como investimento. E por quê? Para comprar, com certeza. Eu compraria café e o motivo é de que, assim, o mundo ele depende de 2 países para café, que é Brasil e Vietnã. Né? Alguns outros também, mas o mais importante é Brasil e Vietnã. Brasil começa a colher café agora em maio, vai até setembro, e essa temporada 25 ela já foi acometida por, de novo, estiagem e calor, né, até setembro. Então, de abril a setembro ficou muito quente em Minas, faltou chuva, e a gente viu uma redução do potencial aí dos cafeeiros. Então, no principal exportador do mundo, você tem uma redução de oferta, né? Vietnã passa por uma situação muito parecida também, de restrição de oferta devido ao clima, né? As coisas tendem a melhorar de 25 para 26, mas ainda é um cenário muito ruim, e isso falando só de demanda, né? Agora, quando você fala de oferta, perdão, quando você fala da demanda, a demanda ela é muito firme, né? Segundo o maior mercado do mundo é Estados Unidos, a gente está falando aqui da exuberância norte-americana, está consumindo muito café. A União Europeia deve aumentar as importações, mais de 4%, agora em 25%. Você tem mercados que são menores, né, como Canadá e China, mas que estão em franca ascensão. Então, você tem uma China hoje com 40 mil lojas de café, projetando dobrar isso nos próximos 3 a 4 anos. É muito café. Uma avenida gigantesca aí para aumento do consumo, né? E você tem um cenário de estoques baixos, em especial devido a juros altos. Então tem essa lógica em commodities, né? Se o juros está muito elevado, fica muito caro você carregar estoques. Então é uma situação de restrição de oferta, demanda muito forte, estoques baixos, né? Eu acho que o café ele é um buy, né? Muito bom. Com stop aqui, óbvio, porque tá Tá alto já, né? Super alto. É máxima histórica já? A gente teve, João, 4 momentos de preço acima de $3 a libra peso, lá nos Estados Unidos. 24 esse ano, 24 para 25. Legal. Então foi 77, 97, 2011 e agora. O problema é que nos últimos 3, bateu 3, voltou. Agora bateu 3, foi para 3,20 e não tem muita perspectiva de voltar. Eu vou acompanhar o relator. Eu compro com stop, igualzinho. Tá bom, e para tomar também. Para tomar também, principalmente. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende petróleo, Jean? Bom, petróleo, acho que tem um momento de curto prazo positivo. Se fosse uma posição mais longa, eu estaria vendido, aproveitando esses $80 de Brent aí. Você, João? Tô com o Jean. Eu assim, vou falar da derivada, que a derivada para mim é mais relevante, inclusive a gente tem posição. Temos posição na derivada, que eu digo são as ações, né? Equity. Petroleiras, E a gente acho que a gente ainda tá naquele ambiente que elas geram muito caixa, entregam muito retorno via dividendos e afins. E nos Estados Unidos, a gente tem o nosso fundo de petróleo, a gente está com maior participação nos ativos lá fora, justamente para tentar capturar um pouco desse entusiasmo do Trump, quase, na verdade, assim, com toda vamos dizer, com todas as camadas ali, exploração, a distribuição, acho que ele vai tentar dar esse impulso inteiro ali, porque no fundo o que ele quer é gasolina barata, né? Essa é a meta dele, então ele deve estimular demais as empresas americanas
produzirem e refinarem, enfim, fazer tudo por ali. Então a gente tem uma participação desse lado. Mas, em relação ao petróleo mesmo, aí eu tô com o dinheiro também, eu vendo. Aliás, assim, nosso alvo pro petróleo no final do ano é mais para os $60. Caramba. Eu compro pro curto prazo também. Uhum. Eu acho que neste momento ainda é muito bom a gente ter em carteira, não só assim pelos fundamentos de curto prazo, mas pelo imponderável que é o geopolítico, né? Assim, Trump entrando no poder, por mais que eu sei que você pensa que Eu tenho ele uma não leitura é esse bicho diferente. papão, né? Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele é o cara que tira a pressão geopolítica. Por muita gente ter medo dele ser belicoso e com tudo, né? Eu não sei se é o belicoso, Lari, mas ele é o cara que está disposto a sentar na mesa para negociar. Uhum. Né? Diferente do Biden, que eu acho que já não tinha mais aquela... nem a vontade, talvez. Acho que a idade pegou mesmo, tô bem honesto. Mas eu acho que o Trump não, ele força a outra ponta a sentar na mesa. Você senta na mesa, dá um jeito. Uhum. E alguma coisa sai. Uhum. Então eu acho que ele tem um pouco desse caráter, sabe? De cara, né? Característica, melhor assim. Eu tô contigo no sentido de comprar a derivada, de comprar as petroleiras. Petroleira com história microeconômica, história específica, gatilho de curto prazo, crescimento de produção. E acho que esse patamar aí, para quem é produtor de baixo custo, de $80, é muito rentável, né? Muito rentável. E aqui no Brasil, as petros sofreram muito com o overhang na produção em 24. Tende a se dissipar agora, né? E a gente não comentou, mas o prospecto para o Brasil até 2030 é você aumentar vertiginosamente a exploração de petróleo. Verdade. É bom para as empresas, bom para a balança. Perfeito. Agora, a espinhosa, hein? A espinhosa. Essa eu vou começar com você, João. Ai. Assa, você que tá com a tela aí, quanto tá o dólar nesse minuto? R$6? 600? Ah, que sonho seu. O dólar tá subindo. O futuro tá subindo 0,85 agora, nesse exato momento. Tá bom. 608. 608. 6079, vai pra ser. 608, tá bom. Cenário você não tem... Aliás, eu acho que pro dólar é melhor a gente pensar que você já tem a posição neutra, né? Aquela exposição internacional ali. Sim. Saudável, né? Sei lá, Sim, de tá 10 bom. a 20%. 30, 40. Né? Tá bom, que seja. A sua posição neutra. Sua posição a minha neutra. neutra tá em 60, mas... A sua é cowboy. Bom, você fica além da neutra ou não, né? Você compra ou vende dólar a R$6,08. Olha, Lari, eu vou te falar que eu compro. Hoje eu compro. Apesar... Vamos lá. É engraçado porque essa dinâmica que a gente estava vendo há 2 semanas, desse avanço das commodities, avanço do petróleo, de certa forma era um quê de favorável até, vamos dizer, para as bolsas emergentes de forma geral, mercados emergentes e para as moedas emergentes. Mas eu tô com, assim, fiquei pensando muito essa semana, nossa, mas muito mesmo. Inclusive, se você ler meu diário de bordo, você vai ver que eu tava com esse desenho, e aí ontem a reação do mercado por conta da inflação e tal. Então, assim, foi dias de pensamento. Mas eu compro, eu tô achando que essa entrada do Trump e essa leitura dele de que ele precisa desacelerar a economia no primeiro momento, vai fazer com que os investidores corram para os Estados Unidos. Corram para aproveitar essas taxas de juros mais altas que estão lá. A gente está vendo 10 anos aí no 4,70. Talvez os investidores olhem, puxa, ele vai desacelerar e vai ter um momento que esse juro de longo prazo vai cair. Vai voltar para um patamar, um nível mais baixo, e é a hora da gente comprar um pouco de dólar. Então eu tô meio com essa cabeça, assim, que eu compro nesse 608 aí. Entendido. Jean, compra ou vende? Não, difícil.
tem um neutro nessa de compra? Pergunta pro João, porque eu já quis o neutro e ele nunca me deixou. A Lari sempre falava que ficava no neutro. Olha, acho que motivos parecidos com o do João você tem um 10 anos em US indo para 5, podendo, né, atravessar isso. Né, quando você olha hoje precificação de, né, esses swaps indexados overnight, futuros de Fed Funds, eles estão muito acima do que é a perspectiva de juro terminal do FONC para 26, 27. Quem vai ajustar para quem? Né? É o FONC que vai manter higher for longer, é o mercado que vai ajustar para baixo. Eventualmente o mercado acerta mais. Né? Fed Funds Futures costuma acertar um pouco mais. Existe essa perspectiva de né, não necessariamente uma reaceleração da inflação, mas uma inflação mais, né, um pouco mais persistente e não necessariamente retornando à meta como prevê o FONC. Acho que tudo isso torna o dólar bem atrativo, né? Só que, por outro lado, se de fato a gente tiver uma redução aqui da atividade, isso pode impactar importações. Foi um detrator aqui de dólar, né, na nossa balança esse ano. Então eu vou importar um pouco menos, porque a atividade está um pouco mais devagar. E as exportações tendem a super bem. O dólar está muito alto, né, a gente está exportando muita proteína animal, a gente está exportando bastante grãos, aí tem muito volume para exportar. Eu ficaria, acho que 6 parece ser razoável. Só que aí tem o imponderável aqui de Brasil, que é o fiscal, que, né, indo para um ano eleitoral aí, tudo é de se esperar. É difícil. Comunicação do governo, né? Sim. Tem uma mega expectativa desse pacote fiscal e houve toda essa degringolada, então eu acho que é o risco que tem aí, e não é um risco de cauda, não é um risco de cauda, é um risco muito, muito palpável aí, então, né, me parece ok a 6, gostaria de ver abaixo disso, acho que o país como sociedade performa melhor abaixo disso, mas né, acho que tem elementos que podem jogar pra cima aí, externo, interno. Perfeito. Muito difícil. Eu gostaria de comprar abaixo de R$6 o dólar. Você teve uma chance hoje de manhã. Já, ou ontem, acho que foi. Teve algumas, Uma assim. 5,99. Por pouco, né? Por pouco. Bem por pouco, assim. Esse 6 tá quase que um suporte, assim, né? Um ponto difícil de furar. Então, assim, eu gostaria de comprar abaixo de 6, porque no 6 me parece bem justo, mas eu prefiro comprar do que vender. Eu acho que vender no 6,08 me parece mais perigoso que comprar. Então, eu compro, mas estou esperando o sweet spot aí para aumentar a posição internacional, né? Acho que ainda, não sei, nesse preço eu fico neutra na vida real. Olha. Mas aqui eu compro. Fechamos? Fechamos. Jean, muito Legal. obrigada pela presença super especial. Imagina que eu agradeço, João, Larissa, grande prazer, estou à disposição. Sempre que quiserem, a gente tem bastante coisa para discutir aqui sempre. Bom Legal. saber. Jones, obrigada por Valeu, mais um Lari. episódio de número 78. E obrigada a você por nos acompanhar. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo, conhecido, familiar, que gosta ou precisa de entender mais sobre investimentos. Um abraço e até semana que vem.